Muito bem, estamos começando a partir de agora mais um podcast, Tá em Alta Podcast. E hoje aqui com meu amigo J Marinho aqui, hoje ajudando aí no co-host. Pô, e aí, cara? Sempre uma honra, Altair. Obrigadão mais uma vez. Vamos conversar com pessoas inteligentes. Cara, e é legal aqui, cara, porque a gente sempre traz um contraponto aqui. O Jota é muito provocador aqui, inclusive às vezes até ofende o... Eu tento não fazer isso, eu tento. Não, mas a gente sempre traz aqui, inclusive, a gente lê as suas perguntas, lê as suas observações, né? Então a gente procura aqui extrair o máximo do convidado, o ouro aqui. E hoje nós iremos trazer para você um assunto muito interessante se você quer entender sobre home equity, operações de crédito, todo esse universo a gente vai estar explorando aqui com você no Tá em Alta Podcast, né? Nós temos alguns anúncios aqui que vai passar para você aqui na sequência e depois a gente vai estar voltando para esse momento. Muito bem, então agora aqui eu quero falar para você sobre o nosso convidado. Quem topou o desafio é o Henrique Tamioso. Ele é especialista em operações de crédito, tem ajudado diversas pessoas nesse sentido, topou o desafio. Henrique, seja bem-vindo aqui ao podcast Tá em Alta. Muito obrigado, pessoal, pelo convite. E propósito de vida é crescer e contribuir, né? E não tem ramo melhor do que o de captação de recurso, né? Trabalhar ali com a parte de captação de realmente funding para empresários, né? Que consiga contribuir melhor, né, com o meu propósito de vida, né, que é, de fato, crescer e contribuir. E a contribuição vem ali de recursos saudáveis, né, para os empresários. Obrigado mais uma vez pelo convite e bora lá. Legal, cara. Você falou do propósito de vida. Seu propósito de vida é contribuir? Como que é? Contribuir e crescer. Legal. Esse é meu propósito de vida. E aí, naturalmente, isso se cristaliza ali dentro das suas áreas ali de atuação, né, Henrique? Exato, porque foi onde eu conheci o Jota, né, inclusive foi nos meus momentos, né, de relacionamento, né, porque hoje o meu principal método, né, de vendas é relacionamento, né, conhecer pessoas e conforme a gente vai conhecendo pessoas, a gente vai trazendo prosperidade, né, para elas também, né, e é nisso que eu descobri o meu propósito, que é crescer e contribuir. Né, crescer individualmente e contribuir com as outras pessoas também, desde os meus parceiros comerciais, quanto também, né, os meus clientes também, com os meus produtos, serviços, né, que eu consigo prestar. O que é legal dessa conversa, inclusive até fazendo aqui uma breve apresentação, assim, quem acompanha a gente sabe do Jota aqui também que está com a gente. O Jota também é especialista no mercado financeiro, né, está à frente da Northfy by Movacy Finance, que é uma empresa que tem colaborado ali, né? Tem sido protagonista em diversas áreas. E hoje o papo, vamos provocar aqui, né, João? Vamos provocar um pouco, até porque eu sou cliente do Henrique. Então, vamos colocar ele na saia justa, porque nas reuniões que a gente faz ali no nosso escritório, talvez ele não conte tudo. Vamos ver se ele conta tudo hoje, né? Mas, sinceramente, o trabalho do Henrique é sensacional. Eu sou cliente do Henrique, meus pais são clientes do Henrique. Então, assim, é um prazer enorme estar nessa conversa aqui, porque, de fato, ele tem muito conhecimento para entregar para a gente hoje. E, cara, o que é legal, assim, eu particularmente nunca tinha me deparado com esse termo. Eu fiquei sabendo, mas talvez não sei na compreensão que você tem, mas ouvi recentemente sobre esse termo, sobre home equity. Mas eu queria que você explicasse, já de antemão, já joga esse cenário para ti aí. O que é home equity? O que é esse negócio, né? O que é esse negócio, cara? O home equity nada mais é que uma linha de crédito com garantia imobiliária, né? O home equity em si, ele tem esse nome naturalmente porque ela é uma linha americana, né? Que vem de equalização imobiliária. É quando você equaliza recursos em cima de um patrimônio imobiliário, basicamente. Você consegue pegar esse recurso, né? A famosa hipoteca nos Estados Unidos, né? Que o pessoal usa muito lá e faz operações de crédito lá saudáveis, operações estruturadas de crédito. Né? Essa linha ela veio para cá a partir se eu não me engano, foi a partir de 2000 e... Não vou lembrar a data exatamente, mas foi antes de 2010 essa linha veio para cá. Já tinha alguns parceiros que já trabalhavam com esse tipo de produto. Só que no Brasil a gente trabalha com a alienação fiduciária, não a hipoteca em si. A hipoteca, só para poder
contextualizar, né? A hipoteca permite mais de um grau de alienação. Ela é um tipo de alienação. Então, você consegue ter uma hipoteca, 2, 3, 4, 5, 6 hipotecas, enquanto o seu imóvel permitir, né? Por exemplo, seu imóvel é avaliado a R$1 milhão. Aí você está pegando 100 mil em 100 mil. Você consegue fazer 10 hipotecas, até você chegar nesse 1 milhão. Você não precisa gastar todo o dinheiro ali. Exato. Já a alienação fiduciária, não. Ela só permite uma garantia por vez. Então, se você pegou 100 mil no imóvel de 1 milhão, você tem que quitar aqueles 100 mil para poder pegar mais 100 mil. Entendeu? Então, a diferença, basicamente, da nossa linha brasileira para a linha americana é simplesmente só o tipo de alienação fiduciária que é usada. De resto, é literalmente igual. Claro, também muda o tipo de indexador que é usado, né? Que lá a gente usa o IPCA aqui nas operações, a taxa de rentabilidade dos investidores lá é diferente da nossa. Né? No Brasil, a rentabilidade é muito maior das operações do que é efetivamente lá nos Estados Unidos, por conta do nosso juros real, que é muito maior, né, do que dos Estados Unidos também. São as únicas diferenças que eu consigo colocar, tá? Mas, para facilitar, a gente prefere falar, né, crédito com garantia de imóvel, né? Do que a gente trazer só a palavra home equity. O home equity a gente acaba usando mais como um termo técnico, né, entre as pessoas do ramo ali, para poder encurtar, né, e poder facilitar ali a trocação, né, de informações. Uma coisa que é curiosa, assim, vamos supor, a pessoa está assistindo em casa, vamos supor que ela tem um imóvel, ela não pagou tudo, ela consegue fazer alguma coisa? Consegue, e dependendo qual que é a dívida que ela tem no imóvel, é até recomendado. Né? Eu atendo muitos clientes que já possuíam dívidas no imóvel. Não era, por exemplo, um financiamento imobiliário, mas, por exemplo, ele já tinha alienado o imóvel dele em outros capitais de giro. Né? E como a minha linha ela é muito mais barata do que a maioria das linhas que o cliente consegue pegar, quando ele assume a própria responsabilidade de ir até a financeira, falar com o gerente do banco dele, o gerente do banco ele é vendedor de balcão, né? E ele não está errado. São os produtos que ele tem à disposição, né? Só que quando a gente pega e faz a assessoria ali para ele a fundo, a gente vê qual que é o melhor produto para ele. E geralmente a linha em si, ela acaba sendo mais barata do que a que ele já tem, né? Ele só vai sair mais caro se for, por exemplo, ele tinha um financiamento imobiliário da Caixa. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida. A taxa é baratíssima, né? Mas se o imóvel dele vale lá 1 milhão e ele deve 200, 300 mil, a gente só entra com a quitação dessa dívida que ele tem e libera o troco. Né? Então, hoje a minha linha libera até 60% do valor do imóvel. Tá? Então, 1 milhão 600 mil, ele deve 300 mil, a gente vem com esses 600 mil e quita 300 mil. Então, sobra 300 mil de troco ainda para ele usar. E esse recurso é livre, então ele usa esse recurso para o que ele quiser. E a mesma coisa também se ele já possui, por exemplo, um capital de giro alienado à matrícula dele. E, por exemplo, a taxa dele era mais de 2% ao mês. A minha operação dá uma taxa de 1,4% ao mês. Então, para ele já compensa, nem que seja só trocar a dívida, já está compensando. Porque a prestação dele já vai ser mais barata por conta que a prestação já vai ser mais barata por conta da taxa mais em conta também, mais barata. Interessante, né, cara? O cara acaba pagando menos, trocando a dívida, pagando menos e ainda recebendo um troco. Olha aí. Porque às vezes o cara tá cheio de dívida ali, às vezes compensa trocar a dívida, né? Porque se o cara tá com uma dívida de cartão de crédito, pelo amor de Deus, né? Exato, Nossa, o crédito sim. rotativo é 7, 8%. Muito mais barato. Né? Quem não tem muita opção, né, de recurso, acaba tendo que optar por recursos mais caros, mas que vão resolver aquele problema dele de imediato, né? E quando ele faz isso, ele acaba assumindo um risco muito maior de operação, né? E uma taxa muito mais cara também. Então, a gente acaba sendo muito procurado para trocar essa dívida por uma mais barata. E aí, onde a gente entra com o serviço de assessoria, prepara o dossiê para ele de toda a operação, para entender qual que é o momento dele. Se ele quer pegar o recurso para expandir uma empresa, ou se ele quer pegar o recurso só para trocar dívida, para fazer uma rotação de capital. Então, isso tudo a gente consegue entender via conversas ali, né, com o cliente. Cara, como é engraçado assim, é uma coisa que não se ouve tanto, né, cara? Tá pouco divulgado isso, né? Porque, tipo assim, da pessoa poder colocar a casa dela como garantia, né? Então, isso tem 2 pontos em específico. Eu acho que o principal é o nível técnico hoje dos profissionais que atuam com esse tipo de produto. A maioria não sabe estruturar esse tipo de operação, acabam preferindo ficar em operações um pouco mais rápidas e simples de serem feitas, né, do que de fato entrar numa linha mais estruturada e mais profunda, igual essa, porque essa envolve um conhecimento técnico superior.
vai envolver uma alienação fiduciária, vai envolver registro de imóveis, vai envolver bancarização, vai envolver bastante coisa, né? Para o que chega para o cliente é muito simples, né? Mas o que acontece ali no back-office é muito mais complexo do que parece. E o segundo ponto, eu acho que é muito pela complexidade da ideia de você colocar um imóvel em garantia, né? Eu acho que isso vem muito contra o que o brasileiro foi ensinado, né? Que é construir patrimônio e segurar patrimônio, né? E não usar ele para se alavancar. É uma coisa que a maioria dos países mais desenvolvidos, na verdade, fazem ao contrário, né? Eles alavancam muito, né? Usam muito recurso de terceiros. Já no Brasil, não. Ainda existe um pouco dessa descrença, né? De você evitar usar recursos de terceiros, né? Então, tudo que você vai fazer tem que ser recurso próprio. Comprar um imóvel vai ser à vista. Ou entrar com financiamento, e financiamento é sempre caixa, não existe outros, né? Então, isso é muito uma crença que existe no brasileiro. Então, eu acredito que é isso que contribui para, na verdade, não existe tanto dessa operação ainda. Por um lado, é ruim, né? E pelo outro, a gente acaba conseguindo se sobressair quanto à concorrência, né? Por conta que nós somos um dos únicos que faz esse tipo de operação. E faz bem feito. Cara, essa coisa de alavancagem é uma percepção, assim, interessante, né? Totalmente diferente. Quer dizer, você usa teu patrimônio para alavancar, né? Porque é que nem dentro da mentalidade do brasileiro, né? A mentalidade do Brasil, nós temos uma mentalidade dessa mesmo de proteger, De segurar, né? segurar, Proteção Evitar a patrimonial, dívida, né? evitar o risco. E a gente também tem... Bom, eu estava vendo naquele livro de finanças lá, no caso, o estadunidense lá, o americano, ele tem a intenção de chegar com 45 a 50 anos, aposentar no sentido assim, de bater 1 milhão, 2 milhões na conta. Um valor financeiro investido ali que ele possa viver a vida dele sossegado. Mas é justamente isso que o Henrique falou agora, que você está mencionando do livro que você leu. O americano, desde pequeno, o que o piazinho ali aprende? Eu vou começar a entregar jornal. Aí ele junta um dinheirinho, compra uma bicicleta, porque fica mais fácil entregar jornal. E ele vai juntando uma grana, e depois ele monta um outro negócio. O brasileiro, a criança brasileira, não. Ela é pequenininha, o que o pai e a mãe dá? Um porquinho. Você já teve aqueles porquinhos? Lembra daquele antigo banestado, que é uns porquinhos aqui verde? Rapaz, o cara enchia aquele porquinho e depois tinha dó de rasgar o porquinho pra tirar o dinheiro, ficava com a faquinha assim, ó, tentando equilibrar as moedinhas e arrancando. É diferente, cara. A mentalidade é diferente. Por isso que eu acho que é genial o que o Henrique falou. Que é uma operação que ela tem uma origem americana. Justamente porque os caras estão muito mais na frente do que nós. O brasileiro nunca criaria uma linha dessa pra trabalhar, entendeu? Então, a gente foi exatamente ensinado a guardar, né? E não a gastar o dinheiro, né? Foi ensinado que o dinheiro é muito difícil de conseguir, né? Exato. E realmente, o dinheiro é difícil de conseguir. Mas a primeira vez que você já conseguiu, você já tem o patrimônio. Já é 50% do caminho andado. Para você poder fazer uma expansão e transformar isso o dobro, é muito mais rápido. E a galera lá de fora já entendeu isso há bastante tempo. A Europa faz muito esse tipo de operação também, Estados Unidos, então, e por aí vai, né? Cara, e assim, quais são os erros que as pessoas cometem na hora de fazer isso, assim? Quais você considera os erros? Com essa linha em específico? Por exemplo, a crédito pessoa ela quer fazer um processo desse daí. Geralmente, quais são os erros, assim? Às vezes, porque, só citando um exemplo para facilitar, às vezes a pessoa vai tentar fazer sozinha, aí ela vai num site lá e tal, e vira os celeléu, né? Foi quando eu tava atrás do Henrique pra fazer o home equity ali pra mim, pros meus pais. Eu entrei no aplicativo do Banco do Brasil, eu quase caí de costa. Porque o que ele me apresentou e o que ele conseguiu pra mim é totalmente diferente do que tem no aplicativo bancário. O aplicativo bancário eu ia ter que dar casa, carro, um rim e ainda ia ficar devendo. E a linha que ele me apresentou foi extremamente barato, cara. É outro nível quando, igual ele falou, quando é bem feito, quando tem um background, um back-office ali que faz um trabalho bem feito. É sensacional. Legal, cara. Eu acredito que os principais erros, iniciando pela falta já de assessoria, né? Quando você inicia um processo desse, como eu falei, ele é um crédito estruturado. Então, você fazer ele sozinho vai ser muito difícil e é muito fácil você cair, né, em falsas promessas também. Quando você começa a pesquisar isso na internet, já começa a aparecer um monte.
começa a chover. E tem muito, entendeu? Eu acho que esse é um dos principais erros, é você tentar pegar um crédito alto, que é esse tipo de crédito, um crédito a partir de 150 mil, né? E tentar fazer sozinho isso, né? Por quê? Se você vai... Qual que é a primeira ideia de quando você vai querer pegar um crédito? Você vai entrar no seu aplicativo do banco, né? Só que o aplicativo do banco nada mais é do que um gerente online, né? Então ele só vai te mostrar o que ele tem no balcão, né? Isso que eu falo, esse tipo de linha não é o crédito que você vai encontrar num balcão, ele não vai ficar exposto lá pra você ver. Por quê? O banco só começa a ganhar dinheiro com esse tipo de linha 9 meses depois que você pegou, entendeu? O banco quer vender linhas como consórcio, capital de giro com garantia, né, de cartão de crédito, limite de cartão, capital social, crédito rotativo, cheque especial, isso é o que ele quer. Por quê? A taxa é 3, 4 vezes superior. Então ele ganha dinheiro desde o primeiro momento. Assim que você assinou, ele já tá ganhando já de você, né? Então essa é uma linha que ela não vai ficar exposta. Tá? Então o primeiro já seria procurar apenas no seu aplicativo do banco, tá? Eu acho que o segundo maior erro é o tempo. Porque tudo é relativo, né? O tempo ele é relativo. Então, dependendo da época que você vai procurar esse crédito e você tá tão apertado, você deixou chegar num tempo ali que você já se apertou muito, que qualquer coisa que vier é lucro. Então, você vai fazer um crédito caro. E depois você vai precisar de outro barato para cobrir. Aí você vai entrar numa montanha russa daí de produtos financeiros. Isso acontece muito. Né? O cara vai lá, ele pega um crédito que ele precisa urgente, um capital de giro. Vai pagar 3% ao mês. Aí ele vai precisar de um outro. Aí ele vai pagar 2% ao mês. Aí ele não vai aguentar pagar esses 2% ao mês. Ele vai entrar com uma renegociação de dívida. Até ele encontrar uma linha de crédito mais saudável, muitas vezes já pode ser tarde demais, porque ele já acabou com o score dele. Por exemplo, ele já pegou muito e muitas vezes já ficou devendo, né? E já vai ser tarde demais para ele conseguir uma linha mais saudável. Já se arrebentou. Já se arrebentou todo, entendeu? Então, eu acredito que esses são os maiores erros. É você não entrar com assessoria logo de cara e depois, se você tiver uma assessoria ou não, ir direto no aplicativo do banco e pegar o que você viu primeiro, né? Porque eu tenho a impressão, né, que o brasileiro em específico, quando você vai fazer uma operação, tudo é muito caro. Mas se for no momento dele, ele precisa daquilo para agora, é o melhor dos mundos. É 3, 4%. Não, é isso aqui que eu preciso, vai fazer. Né? O meu ROI lá no final é de 20%, né? Aí eu vou pegar isso aqui. Só que nem tudo acontece da forma como a gente planeja, né? Então, você ter uma diferença lá no final do seu caixa de 15% ao ano, faz uma diferença absurda, né? A gente tá falando de uma taxa diferença anual. gigantesca se você for contar Entendeu? como juros compostos. Entendeu? Isso Então, vai te afundar. os juros, principalmente dependendo do indexador que você fez essa operação, por exemplo, um CDI, um Selic, já é muito superior. Então, só de indexador, você já tem 14% ao ano. Fora a taxa nominal que você já vai ter também na operação. Então, os erros seriam, acho que exatamente a crença que a gente já tem, que crédito a gente só encontra no banco e crédito só quem vai fornecer é o meu gerente. Então, é nisso que a gente vai caminhando e a gente vai desmitificando também, né? Para poder fazer a operação ali. Cara, não, total, cara. Não, pelo que você falou, é o seguinte, quem tá assistindo a gente aí, de repente tá tudo ferrado aí, né? Com dívida de cartão de crédito, tá empilhando tudo, virando aquela bola de neve, o cara não sabe, né? E aí o cara tem um patrimônio e nunca tinha pensado na vida que poderia usar alavancagem, né? Com patrimônio, tá se ferrando aí, tá pagando mais juro do que, né? Aí tá a solução, cara. Às vezes o cara tá assistindo esse corte, de repente, à noite ali, ó. Cara, o que eu posso fazer? É aqui, ó. É Home Equity, que é o nome, não? Isso, crédito com garantia de imóvel. Porque uma das coisas que chega muito pra mim é que a maioria das pessoas, quando vem conversar comigo, acha que, por exemplo, vai ser um consórcio, né? Ou vai ser um capital de giro convencional. Aí até eu explicar, né, o que eu faço, tal, eu falo, nossa, mas isso é muito diferente do que eu imaginava. Nossa, mas ficou muito bom, muito atrativo, né? Então, é sempre assim. Quando eu vou fazer uma parceria e tal, eu sempre falo, você não precisa entender tudo o que eu faço, né? Pelo menos traz o cliente, né? Traz a pessoa interessada, que no final ela vai sair convencida. Porque é realmente o que a gente entrega, né? Temos muitas pessoas, muitos empresários de sucesso que já fizeram esse tipo de operação e fazem todo ano. Esse é um outro ponto, tá? É muito difícil você ter recorrência nesse tipo de operação. A gente tá falando de imóveis, né? E a gente, graças a Deus, a gente consegue ter uma recorrência muito boa com as nossas operações, porque todo ano o cliente ele consegue fazer a operação saudável que tá
e fazer outra de novo. Então ele está sempre se alavancando e entenda, alavancagem saudável. Não é se alavancando e ficando cada vez montando aquela pirâmide, né, de dinheiro de terceiros. Não é isso. Ele pegou uma vez, fez o que precisava fazer. Muitas vezes é investimentos, é expansão, coisas que vão dar retorno para ele no futuro, né? E conseguindo esse retorno, ele vem e quita a operação. A operação ela pode ser quitada antecipadamente, que já é um diferencial também. Ela pode quitar antecipadamente e ganhar todos os descontos da operação. Por exemplo, o J é meu cliente. Se ele quiser amanhã chegar e quitar essa operação, ele pode quitar ela e vai ganhar todos os descontos. Ele não vai usar pelos juros do prazo total. Ele vai pagar os juros total, ele vai pagar só pelo que ele usou. Mesmo. Entendeu? E assim, vamos supor que a pessoa tem um imóvel, mas o imóvel não tá no 100% no nome dela. Uhum. Aí tem que ter autorização de todo mundo, né? Depende. Nós temos financeiras que trabalham com garantia em nome de terceiros também. Tá? Por exemplo, Então- vamos supor, a pessoa casou, Uhum. né? Só que daí tá no nome dos dois. Porque vamos supor que separou. Uhum. Aí tá no nome dos dois. Só que daí um quer, mas o outro quer. E aí? Daí depende como é que vai estar isso em matrícula, né? Porque se ele se divorciou e eles fizeram o pacto, né, do divórcio ali, como que vai ficar esses imóveis? Para quem que vai ficar? Porque não tem como esse mesmo imóvel ficar para os dois ao mesmo tempo, né? Então isso vai ter que ser separado, né? Dependendo do regime de casamento deles. Mas, por exemplo, o imóvel consta no nome dos pais. E quem é o interessado em fazer a operação é o filho. Ele pode fazer a operação no nome dos pais, ou então no próprio nome dele, mesmo porque é parente de primeiro grau. Então, por lei, ele pode fazer a operação, por ser um parente de primeiro grau. É pai e filho. Então, ele pode. Ele também pode fazer operações em nome de sócios. Sociedade também é possível fazer operação. Ele também pode fazer operações sem vínculo nenhum. Claro, a gama de financeiras que a gente consegue oferecer é muito menor daí, né? Mas eu também tenho financeiras que fazem operações. Por exemplo, você quer fazer uma operação, mas você não tem um imóvel. Mas o seu amigo tem um imóvel. Seu tio, primo, tem um imóvel para usar. Você consegue usar o imóvel dele para fazer a operação também. Eu tenho financeiras que também permitem esse tipo de estratégia. Tá? Eu tenho 12 financeiras que eu trabalho. Então, cada uma delas tem uma peculiaridade que eu consigo usar a favor do cliente. Né? Muitas vezes eu não vou conseguir passar o cliente nas 12, porque o cliente tem uma especificidade que é diferente do outro, né? Às vezes o imóvel não está no nome dele, às vezes ele está divorciado, às vezes tem um inventário, teve um falecimento. Então, tudo isso é estudado. Por isso que no meu checklist inicial, né, de documentos, eu sempre peço a matrícula. Inicialmente é sempre matrícula, né? E-mail e telefone para fazer meu contratinho de LGPD ali, para todo mundo ficar seguro. Faço o contrato, ele aceitando, eu analiso a matrícula dele e falo, ó, dá para você usar essa matrícula aqui sim. Ou então eu já passo algumas dicas ali para poder ver, ó, a gente vai poder usar, mas você vai precisar resolver isso aqui antes. Então, de graça, ele ainda ganha uma consultoria imobiliária ali ainda, da matrícula dele, de como é que tá. Sabe? Então, mas tudo é resolvível. Nada é escrito em pedra. E aí, se a pessoa... Você fica à vontade aí, Jota. Eu tô muito à vontade. No caso, mas se a pessoa não pagar... vamos supor, aconteceu de não conseguir pagar. Uhum. Como que faz aí? Daí perde o imóvel. Aí, por lei, né, a financeira tem o direito de fazer o recolhimento desse imóvel. A execução do imóvel, né? Sim. Aí, como qualquer outra operação de crédito também. Por exemplo, o veículo também é da mesma forma. Se você não pagar o seu financiamento imobiliário, o seu financiamento veicular, também vão entrar também com uma ação de execução em cima e vão recolher o seu bem. Da mesma forma, o imóvel. Cada financeira tem sua própria regra, né, que eles aceitam. Algumas, a partir do 3º mês, já entram com o pedido de renegociação para você, te dão a opção de renegociar, e tem outras que nem te avisam, né? Mas isso tudo depende muito. Por isso que eu sempre falo, o cliente tem que ser o mais transparente possível. Tanto quanto ao momento que ele está agora, quanto para que ele está pegando esse recurso. Isso que eu ia perguntar também. Você mencionou aí, existe só o home equity ou existe um car equity, outros tipos de modalidades assim? Tudo que envolver uma garantia eu consigo ajudar. Garantia de duplicatas, veículos. Não, o nosso carro-chefe é as operações de crédito com veículos e imóveis, né? São os nossos 2 principais linhas, né? O que diferencia? Além de um ser imóvel e outro ser veículo, né? As condições de cada um. E quando a gente entende que a liquidez de um imóvel é muito diferente da liquidez de um veículo, né? A operação já é autoexplicativa.
Um veículo, eu consigo fazer operações com prazo mais curto, só que ela é muito mais rápida. Porque é uma alienação de veículo. Então, você consegue fazer ali, muitas vezes, no mesmo dia, a liberação de recurso. Aprovação e liberação de recurso no mesmo dia. Só que ela é mais cara e é mais curta. Porque o risco da operação de um veículo é muito superior de um imóvel. Né? O veículo você pode bater, pode roubar, né? E é uma garantia muito frágil, né, que a gente fala. Já a garantia de imóvel, não. É uma garantia sólida, né? A garantia mais forte do mercado. Então, a gente faz operações mais longas, mais baratas, porém mais demoradas também de serem realizadas, né? Enquanto uma operação de imóvel, a gente leva em torno de uns 20, 25 dias ali do começo ao fim, bem redondinha, para serem feitas, né? Uma operação com garantia de veículo é 1 dia, 2 no máximo, para ser finalizada. Interessante, cara. E assim, dentro desse mercado aí que você tem que tipo de conversa você fala assim, que você acha que é groselha? Sim, Aham. assim, tipo assim, não, a pessoa tá falando de Tão não falando tem nada a nada com ver, nada. nada a ver isso aí. Aham. Porque às vezes que tem muito, né? Por exemplo, eu conversei com o pessoal do Monjaro. Não, o Monjaro vai dar câncer. Né? Nem sempre, né? Tipo assim, tem muita coisa que houve, né? No universo ali. Você ouve assim Tem. que não tem nada a ver. Fala assim, não, o pessoal tá desinformado nisso. Eu acho que tudo é muito baseado no seu círculo, né, de pessoas que você tem ao seu redor, né? Tem pessoas que acham que o IPCA vai estourar e vai bater 20% do nada. Eu acho que isso é o que eu mais escuto, né? Sendo que, historicamente falando, né? O maior rombo do IPCA foi na época da pandemia. E daí não foi só o IPCA que explodiu, né? Foi tudo. Foi tudo que explodiu, né? Então a gente tá Sim. falando que a maioria das pessoas que tentam contrariar esse tipo de operação, elas sempre jogam duro em cima do IPCA. O que não é uma verdade, porque todas as operações imobiliárias são feitas em cima do IPCA ou da TR, né? E até a TR, que era zerada, já não é mais. Hoje já é 0,8, 0,9, se não me falha a memória. Né? O IPCA hoje, em relação os outros indexadores, ele ainda é o menos volátil. Ele ainda é o mais seguro e o mais barato, depois da TR. Né? Então, a gente está falando de, vai duplicar o valor da minha prestação. A gente está falando de uma crise global. Não é só aqui, não é só a sua operação. Você não foi sorteado para sua prestação duplicar a prestação. A gente está falando que você e mais alguns milhões de pessoas no mundo também vão sofrer com a mesma coisa. São operações pós-fixadas, né? Eu acho que isso é a maior coisa, assim, que me vem à memória, sabe? Sim, sim. Fora isso é que, não, se você pagar isso daqui, você vai pagar o triplo lá no final, né? Só que... Mas isso é matemática básica, né? Só que isso é matemática O cara que básica. simplesmente não pegou uma caneta e um papel e não fez uma conta. Exato, entendeu? Então, tudo isso é coisa que, na verdade, ele vai tentar te enfiar um outro produto, no final das contas, entendeu? Porque isso é só fazer conta. Você vai entender bem que você pagar uma operação por 20 anos, qualquer operação sairia mais cara. Não é só essa, qualquer uma. O financiamento imobiliário, o financiamento de veículo, desconto de duplicata, capital de giro, qualquer uma. Se você pegar do começo ao fim, você vai pagar mais caro. Não tem jeito. Por isso precisa ter um planejamento de quitação dessa dívida. Entendeu? Então, tudo vem acompanhado também de uma quebra de objeção. Né? Mas tudo isso vem de objeções que o brasileiro já tem normalmente, que é uma taxa pós-fixada, né? E o risco de pagar o triplo no final, o que não é uma verdade também, se você tiver uma estratégia bem definida. Legal, legal. Então assim, só tirando uma dúvida também aqui, dúvida de leigo também. Você falou, então, quando a casa está financiada, não tem como. Tem, se a margem for aceitável. Aceitável. Então, Exato. então existe a Por possibilidade. exemplo, vamos fazer um cenário aqui. A linha de home equity pega até 60% do valor do seu patrimônio como recurso livre para você utilizar da forma como você quiser. Cai um Pix da sua conta à vista para você usar da forma como você quiser. Porém, você tem um financiamento em cima desse imóvel ainda. E você deve 500 mil nesse imóvel ainda. O que vai acontecer nesse caso? Você vai poder pegar os 600 mil, só que você não vai receber os 600 mil. Você vai receber 100 mil. Entendeu? Porque a financeira vai entrar com um interveniente quitante, que a gente chama. Ele vai entrar com o interveniente quitante, vai quitar a sua dívida e vai te liberar o troco. Então, nesse caso, seria 100 mil. Tá? Então, depende tudo para a estratégia que você está querendo montar. Não, Henrique, esse 100 mil é muito importante para mim, vai fazer muita diferença. Beleza, vamos fazer a operação então, vamos pegar esses 100 mil. Entendeu? Mas já se a sua dívida for inferior, por exemplo, devo 100 mil, 200 mil, então seu troco, consequentemente, também vai ser maior, vai ser 400 mil, por exemplo. Tá? Então, é possível sim, só não é possível fazer a quitação de dívida e não fazer a operação
Se a sua dívida atual for superior aos 60%. Por exemplo, você deve 600 mil, ou deve 650, 700 mil. Aí eu não consigo fazer a operação para você. Porque ele não tem uma garantia livre, né, que a gente fala, para ser utilizada. Garantia livre. E não tem como alienar o bem 2 vezes. Exato, e não tem como alienar o bem 2 vezes por ser uma alienação fiduciária. Interessante. E assim, beleza, me convenceu, preciso fazer isso. O que eu tenho que fazer? Tipo assim, quais são os passos? Eu queria um conselho seu nesse sentido, também para a pessoa também não poder não cair em golpe, né? Não cair essas coisas. A gente sempre recomenda que mande a matrícula primeiro, né? Porque tem muitas pessoas que querem só encher funil, né? De vendas ali. E dá para perceber logo de cara, pela matrícula, se a operação vai para frente ou não. Uma análise bem breve ali do seu imposto de renda e da matrícula já dá para saber se você vai ser aprovado ou não. Sabe? Então, o que eu sempre peço no meu checklist inicial, Jota tá de prova, que eu pedi inicialmente para ele também. Foi. E-mail, telefone, certidão de casamento, certidão de nascimento se você for solteiro no caso, um documento de identificação, comprovante de endereço, imposto de renda e a matrícula do seu imóvel. É isso que eu peço inicialmente. Com isso eu já consigo saber se você vai ser aprovado ou não. A gente foi do começo ao fim, né, Jota, na sua operação. Foi, rapaz. E eu te falei que ia aprovar e ia dar certo, não falei? Lá no começo. Ele falou no primeiro dia, ele falou assim, vai dar certo. Talvez demore um pouco nisso, talvez demore um pouco naquilo, a gente precisa disso. Aí eu corri atrás de tudo, liguei os pontos, entreguei na mão dele, rapaz. Deu bom. Eu viajando, ele, o Pix na conta. Foi mesmo. Legal, cara. Entendeu? Então, é muito básico. Tem muitas pessoas, esse é um outro ponto também interessante de se conversar, porque geralmente a gente vai fazer uma operação de alto valor, a gente tá falando de 150 mil pra cima. Quando a gente vai fazer uma operação de alto valor, a pessoa já acha que a gente vai pedir até o tipo sanguíneo dela pra fazer a operação. Não, vai pedir DRE, balanceio de balanço, os últimos 10 anos contábeis dele. Não é isso. Por quê? Esse é um outro ponto legal. A linha se enquadra como um crédito pessoal. Então, na verdade, ela vai se enquadrar muito mais como um crédito pessoa física do que um crédito pessoa jurídica. Então, ela não impacta diretamente na sua pessoa jurídica. Entendeu? Então, toda a sua capacidade de pagamento, se você tem capacidade de pagamento de pessoa física, extrato bancário, a gente nem precisou pegar nada da sua pessoa jurídica. Nada. Então, é muito simples. Claro, se for uma operação muito grande, 3, 4, 5 milhões, muito dificilmente uma pessoa física vai conseguir comportar sozinha essa operação. Só que mesmo assim, o passo inicial ainda é pedir um contrato social e os seus extratos bancários de pessoa jurídica. Eu ainda não vou ter pedido ainda DRE, balanço, balancete, que geralmente é o que os empresários não querem enviar, né? Por motivos de compliance, etc, né? E também por preguiça muitas vezes, né? De pegar e pedir pro contador enviar. E dá trabalho. E dá trabalho, eu entendo. Entendeu? Porque dá trabalho. Tem que pedir, muitas vezes o contador não tem aquilo em mãos ali na hora, sabe? Então, seria mais isso, sabe? Mas a documentação básica inicial pra gente ter uma pré-aprovação é muito simples. Muito simples mesmo. Olha só. Cara, então olhando por essa perspectiva, assim, quem investiu em terra tá, assim... Não tá morto, né? Não tá Igual morto. Eu sempre zoo o tiozão do terreno, todos os nossos podcasts eu falo tiozão do terreno. O cara não tá morto, ele pode utilizar isso, inclusive o capital que eu levantei com o Home Equity do Henrique, foi para alavancagem dentro da consultoria da Northfy. Isso é um modelo de negócio que a gente já vem fazendo há algum tempo também, com alguns clientes nossos. Por isso que é muito interessante o que ele está explicando aqui, que não é um bicho de 7 cabeças. Porque tem muitas pessoas que fazem o home equity dentro da nossa consultoria, conseguem alavancar esse patrimônio, pagar o home equity, ainda sobra dinheiro, ainda o cara faz o que quiser. Aí, cara, interessante, cara. Entendeu? Porque muitas vezes o contato bancário que ele teve anteriormente foi muito complexo. Mas por que foi muito complexo? Porque o gerente do banco, ele não recebe comissão desse tipo de operação. Ele não tem meta desse tipo de operação. Ele tem meta para fechar consórcio, né? Abrir conta, cartão de crédito, né? Então, muitas vezes, ele tem Título de capitalização. Título de capitalização, entendeu? Então, assim, muitas vezes ele tem essa linha lá com ele, mas ele não vai te ofertar, porque para ele não é interessante, ele só vai ter dor de cabeça. Entendeu? Porque é um crédito estruturado que ele vai ter que se dedicar para aprovar, só que ele não vai te ofertar. Entendeu? Ele não vai te ofertar essa linha. É mais fácil para ele te vender um crédito rotativo, só tem esse. Entendeu? Interessante, cara, interessante. Assim, a importância da informação, né? Porque quando a pessoa tem informação, ela, além de errar menos,
ela toma melhores decisões, né? Exato. Toma melhores decisões. Nesse caso aqui, cara, que você está colocando aí, são decisões que faz toda a diferença na vida da pessoa. E isso entra no meu propósito de vida, né? Crescer e contribuir também. Depois que você faz a operação e vê, por exemplo, igual o Jota, por cair um Pix viajando, a sensação é muito boa de você ter conseguido ajudar, sabe? Ou você tem um pedacinho na história de cada um, né? Porque, querendo ou não, é dinheiro, né? E todo mundo leva muito a sério dinheiro. Dinheiro não leva desaforo para casa, Exatamente. né? Dinheiro não leva desaforo para casa. Então faz parte do meu trabalho isso. E a gente acaba entrando sempre num pedacinho da vida de cada um, né? Pessoas que precisavam desse dinheiro para poder viver, poder deitar no travesseiro e dormir. Porque a situação financeira dela estava horrível. Já conheci pessoas já que estavam praticamente entrando em depressão por falta de recurso, sabe? E o motivo da toma de recurso dela é pagar a conta. E depois que cai, você vê o sorriso no rosto da pessoa da outra vez. Você fala, pô, o meu trabalho foi feito, sabe? Você livra ela de um pepino gigantesco, talvez, de uma dívida impagável para uma dívida pagável que deixa ela muito mais confortável. Exato, É sabe? sensacional. Deixa eu te perguntar, essa operação geralmente costuma durar em média quanto tempo? Assim, só para ter uma ideia. Depende da qualidade da operação, né? Por exemplo, uma operação redondinha, uma operação até 1 milhão, por exemplo, uma operação de até 1 milhão e ela é redondinha. O cliente mandou tudo no mesmo dia, né? O perfil dele é o triple eight, assim, é top. Ele consegue fazer uma operação em 20, 25 dias, já tá com o dinheiro na conta. É rápido. Tá? Agora, já falando de um perfil mais intermediário para mais difícil, a gente sempre coloca um prazo ali de operação para cair dinheiro na conta dele de uns 45 dias. Tá? Com a documentação toda certinha também. Agora, se ele já é um perfil um pouco mais complicado, a documentação deles ainda não tá em mãos, ainda vai ter que fazer alguns processos ainda, por exemplo, de cartório, registro de imóveis, esse tipo de coisa, aí tudo vai depender da força de vontade de mais de uma pessoa, né? Vai envolver muitas terceirizações, né? Vai envolver um registro de imóveis, vai envolver um cartório, vai envolver o cliente, vai envolver eu, vai envolver meu escritório, vai envolver a financeira, tá? Então a operação ela pode terminar em 20 dias, como ela pode terminar em 3 meses. Tudo depende de como ela chegou, né? Qual que é o impacto que ela vai ter ali na mesa de crédito, né? Que a gente fala, né? Qual que é o impacto que ela vai ter? O analista vai pegar e vai conseguir ver essa operação e vai conseguir aprovar ela logo de cara? Se sim, beleza, um beijo, um abraço. Mas se não, se ele não conseguir ter viabilidade logo de cara, a gente vai ter que entrar com outros passos e tudo vai depender da financeira que a gente está trabalhando. Tem outras financeiras que são mais rápidas, como tem outras que são mais demoradas. Cara, você conhece esse universo de empréstimo e tudo mais? Você falou aí triple, como que é o nome? Triple Triple A? Uhum. É uma categoria? Como que é um processo de análise? É um rating, né? As financeiras, elas olham... O que elas olham, assim, para aprovar um empréstimo, assim? Elas olham... A gente costuma falar que a operação de home equity, ela é dividida em 3 etapas. São 3 vendas. E até por isso que é muito difícil de achar vendedores e pessoas especializadas nessa área, porque elas são 3 vendas. A primeira é te convencer que o crédito é bom, né? A segunda é convencer o banco que você é bom. E a terceira é convencer que a proposta do banco é boa para você. Então, são 3 vendas, né? E o que isso impacta em cada uma delas? E cada uma dessas 3 vendas tem um olhar clínico diferente. A primeira, que seria o banco... A segunda, no caso, entender que o banco te interessa, né? O triple eight que eu falei seria o cliente... Imagina, são 3 azinhos. Você tem o melhor rating possível. Então, o que eles olham? Basicamente, o seu rating, o que seria um rating? O que contribui para um rating bom? O seu score, que são coisas diferentes, né? Rating e score são coisas diferentes, né? E depois eu posso explicar melhor também para quem tiver interesse, a diferença de cada um deles. Legal. Né? E o rating, em específico, é o que mais impacta na operação. O rating, ele é composto basicamente por seu histórico de mercado, né? Se você pegou outros créditos e você honrou com esses compromissos, né? Muita gente acha que por não ter pegado crédito nenhum a vida inteira, sempre trabalhou com recurso próprio, vai ter um bom rating. Não vai. E não vai, Você porque nunca você não tem provou que histórico. paga. Você não tem histórico. Como é que o banco vai te analisar? Você vai ser o primeiro. Entendeu? Você vai ser o primeiro. Depois você tá fazendo um negócio com uma pessoa nova, sabe? Você não sabe quem que ela já atendeu, sabe? É a mesma coisa.
É isso que basicamente o banco olha inicialmente. Depois ela vai olhar a sua capacidade de pagamento através dos seus extratos bancários, quanto que entra, quanto que sai, quais são as suas fontes de renda, se essas rendas têm lastro, né? Isso é uma coisa importante também. As rendas não basta só entrar. O Henrique entrou 50 mil na minha conta nos últimos 3 meses. Mas de onde veio 50 mil? Aí você vai ver tudo Pix da mãe do cara pra ele. Entendeu? Não tem fins fiscais, sabe? Então a renda precisa ter fins fiscais. Você tem que ter um lastro essa operação. Se do nada sua mãe parar de mandar Pix pra você, como é que você vai pagar a operação, sabe? Então é a segunda coisa que o banco também olha. A terceira vai ser a vistoria do imóvel, né? Então não basta só você ser bom. O imóvel também tem que ser bom. Né? Então hoje a gente faz operações desde terrenos vazios até salas comerciais, casas em condomínios fechados, prédios, né? Apartamentos convencionais. Então a gente consegue fazer operações em vários modelos de imóveis. Então são várias análises que ocorrem. E quando a gente tem a junção desses três, crédito bom, capacidade de pagamento bom e imóvel bom, a gente tem o melhor dos mundos. E muitas vezes, só pelo imóvel ser bom, já compensa a falta dos outros dois. E aí é onde a gente entra com o nosso relacionamento. Porque às vezes o seu imóvel é tão bom que mesmo se os outros dois tiver um pezinho ali um pouco mais esquerdo do negócio, ainda consegue compensar a sua operação. Né? Porque o banco vai se interessar pela sua garantia. Então, no próximo caso, você não pagou a operação, ele vai vir e vai executar a sua garantia e ele ainda vai ter uma operação viável ainda, de venda depois, entendeu? O que é sensacional, quando eu tava fazendo a operação com ele, é que ele chegava um dia pra mim e falou assim, ó, a gente tem 2 pré-aprovação já, mas eu tô esperando uma terceira, a XPTO lá, porque essa aqui talvez ela venha melhor. E aí eu jogo na mesa pra você decidir. Então, assim, não é um negócio igual você chega no seu banco e fala assim, não, só tem isso. Não, ele te dá um leque de opção, você fala assim, pô, esse aqui é mais interessante. E aí ele corre atrás de todo o resto. Legal, interessante. E isso acontece muito, porque a maioria dos clientes acabam nos procurando exatamente... A maioria, na verdade, já tentou fazer uma cotação ou outra. Aí, quando ele recebe a primeira aprovação, ele fala assim, nossa, mas não tem nada a ver com aquela que eu recebi primeiro. Exato. Entendeu? Então, isso acontece muito. Às vezes eu também vou ter aquela aprovação ruim, mas se ele esperar mais um pouquinho, uns 2, 3 dias, muitas vezes pode ser que eu tenha uma aprovação que é sensacional pra ele. E foi o que aconteceu com a gente, né? Entendeu? Então, são diferenciais, né? A gente não fica preso apenas a uma financeira. Né? Que se fosse assim, era melhor ir direto no gerente, né? No nosso caso, não. A gente tem 12 financeiras para trabalhar. E se eu não consigo te ajudar, você não tem garantia nenhuma, provavelmente eu vou conhecer alguém para te indicar para poder fazer a operação mesmo assim. Legal, cara. E assim, uma pergunta, a pessoa que tem o nome sujo, ela consegue ou não? Consegue sim. Depende apenas de qual que é o nome sujo dela. Por exemplo, a linha de home equity se enquadra como um crédito imobiliário pessoal, né? Então, se, por exemplo, você já tem um crédito, você deve nesse crédito e é um crédito imobiliário, por exemplo, um financiamento imobiliário, não tem salvação. Por quê? O banco vai me retornar exatamente desse jeito, assim, a devolutiva dele. Cliente possui dívida em aberto em atraso em produto bancário imobiliário. Ou seja, você quer fazer outra operação imobiliária, sendo que você já está devendo uma? Entendeu? Então, Não faz sentido, né? Não faz sentido. Então, essa é a única dívida que eu não consigo defender de jeito nenhum. Se você já tem um financiamento imobiliário, ou uma operação de home equity, uma operação de aquisição imobiliária, e você está em dívida lá em atraso. É a única dívida que eu não consigo defender. Todas as outras são defensáveis, né? Se você tem, por exemplo, 1 milhão em dívida, mas você tem um histórico que é um pouco conturbado ali, não tem um rating tão bom, um score tão bom, mas seu imóvel é bom e você tem patrimônio, eu ainda consigo te defender, de algum modo. Por exemplo, você tem 1 milhão em dívida, mas você tem 3, 4 milhões declarado em imóvel, ou em outros tipos de garantias ali, eu ainda consigo defender ainda a sua operação da mesma forma. Tá? Então, igual eu falei lá no início, nada é escrito em pedra. Tudo é analisável e é defensável também. Tem 12 financeiras. Tem aquelas que preferem pegar, inclusive, clientes que têm nome sujo, mas se interessam pelo imóvel dele. Então, ela vai tomar o risco da operação, sabe? Então, tudo isso depende muito. Vai tomar o risco porque, na pior das hipóteses, ela ganhou um imóvel Ela novo. ainda ganhou um imóvel novo, entendeu? Então, até quem tem nome sujo Pagando vai. 60% dele, né? Inclusive, uma das primeiras operações que a gente fez no nosso escritório
era uma operação que o cliente estava em recuperação judicial. Foi uma das primeiras operações. Foi nosso primeiro case de sucesso. Era de uma construtora famosa, inclusive. E a gente fez essa operação em... Como que é o nome daquele? Porto Rico. Em Porto Rico. Foi a primeira operação em Porto Rico de home equity que foi feita. Nunca tinha sido feita nenhuma outra operação de home equity em Porto Rico. Caramba. A gente foi o primeiro a fazer. E foi a nossa primeira operação com cliente em recuperação judicial também. Então, se tem um cliente de recuperação judicial que conseguiu pegar crédito, os outros também conseguem. Tudo depende da estrutura da operação, como que ela vai ser levada, né? E qual vai ser o impacto que ela vai ter ali na mesa de crédito. Legal, cara. E quais são o tipo de perfil de pessoas que buscam esse tipo de operação? Aumentou muito, muito, muito mesmo, investidores. Antes era 100% empresário e... 100% não, uns 90% empresário e 10% investidores. Hoje eu já diria já que é uns 70% empresário e 30% investidor. Porque como é muito difícil você conseguir uma operação, né, numa taxa inferior a 2% hoje, quando você consegue, o cara que já é um investidor mais arrojado, ele já tem operações que pagam para ele ao mês mais de 2%. Então, só dele pegar um recurso de terceiro e aplicar no investimento, a operação dele já se paga naturalmente. Igual, por exemplo, igual as operações que a gente faz lá na Northfy, que eu já recebi clientes lá. A gente faz um levantamento de capital lá, aplica na Northfy e a rentabilidade lá paga a operação e ainda sobra. Ou seja, você se aposenta com recurso de terceiros. Legal. Entendeu? E roda liso, porque E roda lisinho a dependendo operação. do que o cara ganha ali, na nossa média, o cara vai pagar 1,3 no home equity, ganha seus 2,5 com a nossa consultoria. Então, assim, pô, simplesmente você tá imprimindo dinheiro do nada usando recursos de terceiro. Exato. Entendeu? Então, a outra parte é todos empresários. Desses 70%, eu diria que uns 80% vêm atrás de nós para fazer expansão de empresa, não é para pagar conta. Lá no início, quando a gente começou a trabalhar com isso, muitos vinham para pagar conta. Hoje a gente já tem uma carteira de recorrência bem grande. Então, os que já fizeram a operação anteriormente, mesmo os que eram para quitar dívidas, já não é mais. Agora já é para expandir empresa, já é para fazer outras coisas. E a outra parte que nos procuram são realmente empresários que estão um pouquinho mais enforcados e precisam de dinheiro para pagar a conta. Legal, cara. Interessantíssimo, cara. Eu fico esclarecido, assim, ficou bem esclarecido. Eu tenho uma última pergunta, que você falou de rating e score. Qual que é a diferença? O score, ele é muito mais vinculado ao Serasa, né? Então, o que seria, né, o Serasa? O Serasa é muito mais, na verdade, em relação a compras varejo, que você, por exemplo, um cartão de crédito, um financiamento de veículo, tudo mais. Isso impacta no seu poder de compra e quanto que você consome no mercado e volta disso. O rating, não, ele tem muito mais a ver com o Banco Central. São operações que você faz e que tipo de operação que você fez, né? Então, o Serasa, o seu score não tem como ser zerado. Você nasceu, você já tem né? Você já fez alguma coisa ali, pegou a maioridade, você já tem um score, você já tem uma pontuação. O rating não. O seu rating tem possibilidade de ser zerado, por você não ter histórico de mercado, entendeu? Então, o rating diz respeito ao histórico de mercado, enquanto ao seu score diz respeito ao sua forma de consumo, diário. sua forma de consumo em si, entendeu? Legal, Como cara. que você consome as coisas e como que você paga elas, tudo isso impacta. Muito bom, cara. Esclareceu isso. Se tiver alguma pergunta, já. Cara, eu só não tenho não, porque eu acho genial e muitas das vezes, porque agora eu não sei se a galera sabe, mas o escritório da Northfy fica no mesmo prédio do escritório da Alcap, que é o escritório que o Henrique é sócio. Então, vira e mexe, ele tá lá no escritório tomando um café com a gente, dando risada, fazendo umas piadinhas de quinta série. Então, justamente por isso, cara, que eu acho sensacional a explicação dele, igual eu falei no início, que ele tinha muita coisa pra agregar, principalmente pra galera que tá assistindo. Sim. Porque às vezes esse vídeo é pra alguém que tá assistindo ali agora e falou assim, porra, cara, eu não tinha uma solução até agora. Vou falar com esse menino. E às vezes é um justamente clique, né, cara? É um clique, é o que ele precisava ali pra sair daquele estofo que ele está e alavancar ou resolver um problema financeiro. No meu caso foi alavancagem mesmo patrimonial, no meu caso dos meus pais, e no caso dos nossos clientes também que fazem isso aí. Muito bom mesmo, cara. Muito bom. Se você tiver alguma coisa pra dizer que eu às vezes não mencionei, que vale a pena destacar, fica à vontade aí. O meu slogan
Meu slogan. Não espere o futuro, comece a financiá-lo. Genial. Simplesmente isso. Genial. Genial. Quem espera o futuro sempre paga mais caro. Então, é melhor talvez você, se você tem essa possibilidade, a gente faz agora, monta uma estratégia para você e você consegue ter uma operação extremamente barata, que vai colocar muito dinheiro no seu bolso e você consegue transformar isso em muito recurso. Se Eu você assino tiver um embaixo. planejamento. Legal demais. O pessoal quiser continuar esse assunto, viu, Henrique? Como que o pessoal pode te encontrar? Como que pode te achar aí? Lá no meu Instagram, Henrique_Tamioso, já conseguem já me achar. Lá tem todos os meus links, né, de assessoria e tudo mais. Ou através da página da minha empresa também, que é o Cap Finance. O Cap que vem de alcançar capital, tá? Então, tudo se interliga no final, tá? E quem precisar também, já for cliente e tudo mais, precisar falar comigo, também possui meu contato, né? Mas, em resumo, a maioria que acaba me procurando é mais pelo Instagram. Ou Legal. fala com a Nortify que a gente indica também. Exato. Muito bom, cara. Muito bom mesmo, cara. Eu gostei da frase. Vamos ver a frase, né? Não espere o futuro, comece a financiá-lo. Legal, legal. Muito bom, muito bom. Genial. Show de bola, cara. Pô, agradecer, cara. Muito obrigado aí por ter nos ajudado Prazer é sobre meu. esse assunto aí, cara. Da hora demais. E agradecer também, Jota, ajudar aí, provocando aí, a gente trazendo essas informações, que são É informações que nem se colocou. Às vezes um clique muda completamente ali Muda o jogo. completamente o jogo. É a questão que eu sempre trago em todos os podcasts. Eu acho que o cara, se ele escutar eu falando isso de novo, provavelmente ele vai desligar o vídeo. Eu falo que conhecimento, quanto mais a gente divide, mais a gente tem. E é exatamente o que a gente faz aqui no Tá em Alta. A gente divide conhecimento e, pô, o Henrique, ele é gigantesco. Desde a primeira vez que a gente conversou, eu falei, pô, eu preciso desse menino do meu lado. E hoje a gente é parceiro e amigo. Show de bola, maravilha. Bom, gostaria de agradecer a todo mundo que participou também. Gostaria de agradecer também a Flávio Pamplona Alfaiataria, né, uma das referências em alfaiataria no Brasil. Não é? Se você pretende ou evento corporativo, casamento, enfim, ternos para atender todas as suas expectativas, Flávio Pamplona Alfaiataria. Bom, eu me chamo Alter Godoy e este foi mais um Tá em Alta Podcast. Muito bom.